Segundo, para mim, o viver é Cristo. Muitos crentes têm entendido erroneamente Filipenses 1, versículo 21. Quando Paulo disse, para mim o viver é Cristo, estava declarando um fato. Muitos pensam que essa expressão é uma meta ou esperança. Paulo não disse que sua meta era viver Cristo, mas estava afirmando, vivo porque tenho Cristo e não posso viver sem Ele. Isso era um fato em Paulo e não uma meta que havia fixado para si. Era o segredo de sua vida e não a esperança de algo que anelava. Seu viver era Cristo. Para ele, viver era Cristo viver. Gálatas 2, versículo 20, é um versículo que muitos cristãos conhecem, porém é ainda mais mal entendido que Filipenses 1, versículo 21. Muitos fizeram de Gálatas 2, versículo 20, sua meta e oram com grande insistência, esperando alcançar o nível no qual possam dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cada vez que leem esse versículo, enchem-se de aspirações. Muitos oram, jejuam e esperam um dia ser crucificados juntamente com Cristo e chegar ao estado no qual possam dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20, passou a ser sua meta e esperança. De acordo com nossa experiência, nenhuma pessoa que tenha essa esperança alcançará sua meta. Se sua meta e esperança é alcançar tal nível, se você aspira a ser crucificado, ou seja, deixar de ser você quem viva, para permitir que Cristo viva em você, você ficará esperando para sempre, sem ver sua aspiração concretizada, pois está esperando que algo impossível aconteça. Deus nos deu o dom maravilhoso da graça. Há um caminho. Aqueles que fracassam podem vencer. Os que são impuros podem tornar-se limpos. Os que são mundanos podem ser santos. Os que são terrenais podem ser celestiais. E os que são carnais podem ser espirituais. Essa não é uma meta, mas um caminho. O caminho está na vida substitutiva. Assim como encontramos uma morte substitutiva na graça do Senhor, assim também podemos encontrar nele uma vida substitutiva. O Senhor levou nossos pecados na cruz e por sua morte fomos salvos da morte. Nossos pecados foram perdoados e fomos salvos do juízo. Do mesmo modo, Paulo nos diz que somos salvos de nosso procedimento por meio da vida do Senhor que temos em nosso interior. Isso implica que uma vez que Ele vive em nós, nós simplesmente não precisamos mais viver. Assim como Cristo morreu uma vez por nós na cruz, Ele vive hoje por nós e em nós. Paulo não disse, espero não viver mais e deixar que Ele viva em mim, mas já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a chave da vitória e é o caminho para que nos tornemos vitoriosos. No dia em que ouvimos que já não tínhamos de morrer, agarramos essa palavra como a boa nova para nós. Deve ocorrer o mesmo quando ouvirmos que não necessitamos continuar a viver. Espero que os novos crentes orem intensamente, pedindo que Deus os ilumine e vejam que Cristo vive neles e que nenhum deles precisa tentar viver pelos próprios esforços.
Se não compreendemos esse fato, manter um testemunho ou experimentar a vida cristã torna-se um grande fardo. Lutar contra a tentação, levar a cruz ou obedecer à vontade de Deus são um fardo muito pesado. Muitos crentes percebem que a vida cristã é muito difícil. Esforçam-se, lutam, tentam manter seu testemunho constantemente e se lamentam por não consegui-lo e de até mesmo envergonhar o nome do Senhor. Muitos não têm forças para rejeitar o pecado e, mesmo assim, sentem-se culpados quando não o rejeitam. Sentem condenação quando perdem a paciência, mas não conseguem controlar sua ira. Ficam tristes ao odiar os outros, mas não têm forças para amar. Muitos estão exaustos por tentar viver uma vida cristã como deveriam. Pensam que a vida cristã é semelhante a escalar uma montanha, ao cume da qual nunca chegarão, com um pesado fardo às costas. Antes de ser salvos, tinham o fardo do pecado sobre as costas. Agora que creram no Senhor, têm o fardo da santidade em suas costas. Mudaram de fardo e o fardo que agora têm é tão exaustivo e pesado como o primeiro. Essa experiência mostra claramente que praticamos a vida cristã equivocadamente. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a chave da vida cristã e reside no fato de que é o Senhor em nós quem vive a vida cristã e não nós quem o fazemos. Se você vive como cristão pelo esforço próprio, perseverar será um sofrimento, assim como o serão o amor, a humildade e o levar à cruz. Mas, se Cristo vive em você, a perseverança, o amor, a humildade e o levar à cruz serão um gozo. Pode ser que você esteja cansado de viver como filho de Deus e que a vida cristã o esteja consumindo e prendendo, mas se descobrir que não precisa continuar vivendo, estará de acordo com o fato de o Evangelho ser maravilhoso. Todo crente pode ser salvo de viver uma vida tão exaustiva. Esse é um grandioso Evangelho. Não é necessário empenhar tantos esforços em tentar ser cristão, nem levar um fardo tão pesado na vida cristã. Você pode dizer: antes ouvi o Evangelho e nele me foi dito que eu não tinha de morrer, mas hoje estou cansado e fatigado de viver. E Deus diz que não tenho de viver. Portanto, agradeço a Deus porque não tenho de esforçar-me para viver. Morrer é, sem dúvida, um sofrimento para nós, mas igualmente o é viver diante de Deus. Não temos nenhuma ideia do que seja a santidade de Deus, nem do que é o amor ou a cruz. Tentarmos viver uma vida que se harmonize com Deus é um fardo muito difícil de carregar. Quanto mais tentamos ter tal viver, mais sofremos e mais nos lamentamos. É um esforço enorme labutar e lutar para ter um viver cristão. De fato, é absolutamente impossível que o façamos. Nunca poderemos satisfazer as exigências de Deus. Algumas pessoas sempre têm mau gênio, para outros é impossível ser humildes e sempre deixam seu orgulho transparecer. Tentar viver na presença de Deus e agir humildemente é uma tarefa árdua e pesada para uma pessoa orgulhosa. Em Romanos 7, Paulo se vê como um cristão cansado e esgotado. Ele disse: pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
versículo 18. Diariamente ele se esforçava, mas diariamente caía. É por isso que só lhe restava lamentar-se. Desventurado homem que sou. Versículo 24. Na verdade, ser crente não é um exercício que consiste em levar um homem carnal ao céu e sujeitá-lo à escravidão ali. Felizmente, nenhum homem carnal pode entrar no céu, pois se o fizesse, imediatamente sairia correndo, pois não poderia suportar nenhum só dia ali. Seu temperamento, seus pensamentos, seus caminhos e sua opinião seriam muito diferentes dos de Deus. Como satisfaria ele as exigências de Deus? Não teria nada que fazer diante de Deus, exceto sair correndo de sua presença. Mas temos aqui boas novas para você. Deus não quer que você faça o bem, nem que decida fazer o bem. Deus só quer que Cristo viva em você. Não interessa a Deus se alguém faz boas ou más obras, mas quem é a pessoa que faz as obras? Deus não está satisfeito apenas com o bem. Ele quer saber quem está fazendo o bem. Portanto, o que Deus deseja não é que imitemos Cristo, nem que andemos como Ele. Tampouco que nos ajoelhemos pedindo-lhe forças para andar como Ele. Deus deseja que experimentemos o fato de que já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nosso ser. Você pode ver a diferença? Não se trata de imitar a vida de Cristo, nem de ser revestidos de poder para experimentar sua vida, mas de não sermos nós que vivamos. Deus não nos permite viver de acordo com nós mesmos. Não podemos apresentar-nos a Deus por nossa própria conta, mas pelo Cristo que habita em nós. Não somos chamados para imitar a Cristo, nem para receber algum poder dele, mas para deixar que ele viva em nós. A vida do crente é um viver em que já não é ele quem vive, mas é Cristo quem vive nele. Antes era eu quem vivia, não Cristo, mas agora já não sou eu quem vive, mas Cristo. Outra pessoa vive em meu lugar. Se uma pessoa não conseguir dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, tal pessoa não sabe o que é o viver cristão. Não sabe o que é a vida de Cristo, nem a vida de um cristão, pois meramente aspira que isso aconteça algum dia. Paulo, porém, não disse que se esforçava para chegar a esse nível, mas disse ser essa a maneira pela qual vivia. A maneira dele era deixar de viver impulsionado por sua própria vida e permitir que Cristo vivesse em seu lugar.